Isso é fácil de você determinar se você está ou não distraído com essas coisas. É só você olhar para a sua agenda e ver o que você tem priorizado, em que você tem gastado o seu tempo. Porque você diz hoje: ah, pastor, eu não tenho tempo para essas coisas. E aí eu te digo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela concorda com você. Você não tem tempo para poder realizar todas essas coisas. Ela diz o seguinte, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você vê propósito, você arruma tempo. Se você não vê propósito, você diz: eu não tenho tempo. E para tanto, eu quero convidar você que acesse a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 28. Eu quero convidar você que está nos acompanhando pela internet, que se apresente. Coloque aí no chat de onde que você está nos assistindo. Temos aqui um bom número de pessoas nos assistindo. Coloca aí qual é o bairro, qual é a cidade, ou até país que você está nos assistindo aí, para a gente poder ter uma ideia do alcance que estamos tendo. E também convido a você que esteja curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, para que mais e mais pessoas possam estar sendo abençoados pela palavra de Deus. Vocês conhecem muito bem o livro de Jó. O livro de Jó retrata a vida de um homem que é justo e íntegro, temente a Deus, e sem que nenhuma explicação tenha sido lhe dada, ele passou por sofrimentos, por provações, por perdas terríveis, e mesmo assim permaneceu com a sua fé e com a sua integridade diante de Deus. A sua história, ela se encontra na coleção dos chamados livros sapienciais da Bíblia, né? Então, fazendo fila ali com o livro de Provérbios, também com o livro de Cantares, com o livro de Salmos. Alguns vão incluir os Salmos também nessa coleção. E a gente sabe que nessa história de Jó, que era um homem muito rico, muitos filhos, ele perde a sua riqueza, ele perde os seus filhos. Em determinado momento, quando ele está ali em agonia, sofrendo pelas chagas que haviam tomado também todo o seu corpo, aparecem 3 amigos. E vocês sabem, 3 amigos da onça, né? Porque falam um bocado de bobagem. Eles até falam coisas certas no começo, mas depois eles vão distorcendo. Eles começam a julgar Jó, como que dizendo que tudo aquilo que ele estava passando é porque ele tinha algum pecado encoberto. Ele tinha feito alguma coisa que estava gerando todo aquele problema. E a gente sabe pela história que ele era um homem justo e íntegro diante do Senhor. E aí é interessante que é bem complicado você pegar textos da meiuca do livro de Jó. Por quê? Porque tem muitos discursos dos amigos de Jó, e os amigos de Jó falam bobagens. Então, se você pega aquele texto, ele pode estar no começo falando uma coisa direita, mas depois ele vai torcer. É muito difícil você utilizar aquele texto ali, por exemplo, para um sermão. Porque, inclusive, no final do livro, Deus reprova todo o discurso realizado pelos amigos de Jó. Só que esse capítulo 28, apesar dele estar na meiuca, ele é um capítulo muito interessante. Por quê?
porque ele acontece após esse ciclo de falas. Porque fala um amigo de Jó e depois rebate Jó. Aí depois fala o outro amigo, depois rebate Jó. Depois fala o outro amigo, depois rebate Jó. Aí depois volta aos ciclos. E aí tem essa conversalhada toda. E aí no capítulo 28, alguns vão dizer até que nem é Jó que está falando, mas sim o editor do livro, que depois de ver assim toda a bobajada que foi falada até então, ele faz um exercício em cima da sabedoria. E a primeira coisa que esse texto vai nos revelar é que existem tesouros que são ocultos. Você pode repetir comigo? Existem tesouros ocultos. O texto ele começa dizendo do esforço que os homens têm para poder tirar da terra ouro, prata, ferro e cobre. E aí, você já está aí com a sua Bíblia aberta, né, devidamente acessada, você está namorando já o capítulo 28 de Jó, e vamos então começar a leitura do capítulo 28. Ele diz o seguinte: a prata tem suas minas e o ouro que se refina ao seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens, presta atenção, os homens põem termo à escuridão, ou seja, eles dão fim à escuridão. Até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entradas para minas longe das habitações dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. E nesse ponto que estamos aqui, há algo que toca muito a situação que Jó está vivendo. Quando a gente lê essa expressão densa escuridade, essa expressão ela figura justamente a situação que Jó está vivendo, porque ele não faz a mínima ideia do porquê que ele está vivenciando toda aquela calamidade. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Você deve buscar, mesmo na escuridão, tesouros escondidos. Porque, como nós dissemos, existem tesouros ocultos. Ora, a gente chega no fim do livro de Jó e não há nenhuma explicação que é dada a Jó, explicando por que ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu. Mas durante o seu sofrimento, Jó busca uma intimidade com Deus, de maneira tal que ao final, lá no capítulo 42, ele diz o seguinte, que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele o vê face a face. Agora ele tem intimidade. Então, mesmo que você esteja passando por grandes dificuldades, por grandes desafios, por densa escuridão, lembra-se que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Fale a você mesmo no seu coração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pela densa escuridão, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Não fique, como diz aqui o texto de Jó, dependurado, oscilando de um lado para o outro. Quando você está passando por alguma dificuldade, vão aparecer amigos, talvez sinceros, amigos, talvez como de Jó, amigos da onça, e eles vão trazer as suas opiniões, eles vão às vezes te julgar como julgaram Jó, mas a minha palavra para você hoje é para que você fixe os seus olhos em Jesus, autor e consumador
da fé. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. É isso que o salmista diz. E é isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao teu coração hoje. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. Mesmo se você estiver em densa escuridão, não tema. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. E na continuação do texto, o autor indica uma certa superioridade dos homens em relação aos outros animais irracionais. Porque ele vai dizer que nem as aves do céu, com a sua visão super aguçada, e nem os leões, com a sua coragem, que lhe é peculiar, consegue identificar e discernir as obras dos homens. Olha que o texto continua a dizer lá no versículo 7. Essa vereda, ou seja, esse caminho que os homens abrem para explorar os minerais, então ele está falando de minas de extração, né? Como a gente pôde visitar, né, Fernanda, ali em Minas Gerais, tanto em Ouro Preto como em Mariana, você entra naquelas minas lá embaixo e você fica ali e você consegue até hoje ver veios de ouro. Aí você diz assim, por que que esse ouro aqui não foi extraído? Porque você consegue ver o douradinho. Assim, você tem um quartzo e aí você tem aquele ouro depositado. Ele falou assim, não pode mais, porque se você cavar mais isso daqui, a estrutura ela vai colapsar e a mina vai toda para o chão. E aí você olha aquilo ali tudo, e aí por conta dessa engenhosidade, o escritor de Jó, ele vai apontar então para a superioridade do homem em relação aos outros animais. Ele diz, essa vereda, a ave de rapina ignora, jamais viram os olhos do falcão, nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que é mais precioso. Mas observe uma coisa, essa excelência que os homens têm sobre os demais animais não pode se ater tão somente pela sua engenhosidade, pela sua inteligência. Isso precisa estar bem claro na capacidade peculiar do homem de refletir, de pensar. E refletindo, nós vamos entender que existe um tesouro melhor. Você pode repetir comigo? Existe um tesouro melhor. E aí então o texto segue com uma pergunta. Estamos no versículo 12. Onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Ou seja, os homens com a sua inteligência conseguem encontrar tesouros dentro da terra, mas há um tesouro que vale muito mais do que qual de ouro fino. Se ela faz esquecer o coral e o cristal. Ou seja, a sabedoria é tão excelente que faz você esquecer da existência do coral ou do cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que todas as pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro fino. Por 5 vezes há menção do ouro no texto, como algo que é incapaz de se igualar à sabedoria. Assim como tantos outros materiais preciosos, como a gente observa, o topázio, o ônix,
Tem até um negócio aqui que vem da Etiópia, o topázio da Etiópia, as pérolas. Nada disso se compara à verdadeira riqueza, a esse tesouro que é a sabedoria. Mas pela loucura desse mundo, nós somos levados a querer o quê? A focar nesse tipo de riqueza, em acumular bens, se esquecendo daquilo que Jesus nos disse, que é do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus queridos, nós somos levados na loucura desse mundo a comprar coisas que não precisamos, com um dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos, nos desviando e nos cegando com coisas que são efêmeras, com coisas que são passageiras, sem se preocupar em acumular tesouros no céu. Na parábola do rico insensato, que Jesus também conta no Evangelho, ali, que relatou Lucas, no capítulo 12, aquele rico insensato, ele acumula bens e mais bens para si, e no final Deus diz: insensato ou louco, hoje pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Meus queridos, isso é muito triste, porque existe um tesouro maior, existe um tesouro melhor, e a pergunta permanece. Olhe ali o versículo 20, a pergunta continua: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Olha que triste essa parte. Porque no primeiro momento o autor faz uma diferenciação entre o homem e os demais animais. Mas quando ele se refere à sabedoria, ele diz o seguinte: está encoberta aos olhos de todo o vivente. Porque a loucura do mundo nos cega. Nos cega ao tal ponto da gente não reconhecer a sabedoria. Isso me faz lembrar daquele episódio em que Jesus está na casa de Marta e Maria. O que acontece ali? Maria se senta aos pés de Jesus, atenta a tudo aquilo que Jesus está ali ensinando. E Marta, cega pelos seus afazeres, cega pelas coisas desse mundo, vai até Jesus e diz assim: Jesus, será que dá para liberar Marta para ela poder vir me ajudar aqui com os afazeres domésticos? E Jesus dá uma bronca suave, delicada, amável. E Marta dizendo assim: Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria conseguiu perceber a riqueza que estava diante dela, a riqueza da oportunidade de estar ali com Jesus e aprender da sua boca. Que tesouro Maria pôde reconhecer e aproveitar naquele momento. E quantos de nós podemos estar agindo como Marta, se distraindo com essa loucura do mundo, com muitos afazeres. Isso é fácil de você determinar se você está ou não distraído com essas coisas. É só você olhar para a sua agenda e ver o que você tem priorizado, em que você tem gastado o seu tempo. Porque você diz hoje: pastor, eu não tenho tempo para essas coisas. E aí eu te digo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela concorda com você. Você não tem tempo para poder realizar todas essas coisas. Ela diz o seguinte, que há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Se você vê propósito, você arruma tempo. Se você não vê propósito, você diz: eu não tenho tempo. Então, aqui você tem dado valor. Aqui você tem atribuído como algo que vai trazer a você riqueza, as coisas do mundo ou as coisas de Deus. E aí agora a gente vai chegando ao final, a terceira parte do capítulo, em que a gente vai perceber que existe um tesouro revelado. Você pode repetir comigo? Existe um tesouro revelado. Então o texto segue, mas agora não mais fazendo perguntas, mas fazendo revelações. Versículo 23. Deus lhe entende o caminho, Ele sabe o seu lugar. Ele está se referindo à sabedoria. Ele está querendo dizer o seguinte, que Deus conhece o caminho, Ele sabe aonde a sabedoria está. Versículo 24, porque Ele perscruta, palavra bonita, né? Obrigado, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, né? O que isso significa, essa palavra bonita? Significa enxerga, analisa, né? Diz assim, porque ele enxerga até as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. E aí segue o texto dizendo que quando ele regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando ele determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. A Nova Versão Internacional vai dizer que ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Por quê? Porque a sabedoria estava com Deus na criação. Então, quando ele estava ali, regulando o peso do vento, fazendo a medida das águas, determinando as leis da chuva, a sabedoria estava com Deus na criação, e em tudo, em toda essa ordenação que há no cosmos. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Os cientistas, eles buscam aquilo que se chama a teoria de tudo. A teoria de tudo é aquela teoria que vai conseguir casar as leis de Newton, que serve para a nossa realidade aqui, e para muitos lugares em todo o universo. Mas também algo que vai juntar a lei de Newton com a lei da relatividade de Einstein, em que aí quando entra a gravidade, tudo passa a agir de maneira diferente. E aí as leis de Newton já não respondem mais quando há, por exemplo, Mercúrio, que não tem a sua órbita perfeita em torno do Sol, porque o Sol tem uma massa muito grande. Então, as leis de Newton não são suficientes para poder calcular a trajetória de Mercúrio. Ele sofre as ações relativísticas. Mas aí a teoria de tudo também está querendo somar não só a lei de Newton, mas também a lei da relatividade de Einstein, mas também ela está querendo conjugar a física quântica, que é aplicada somente àquelas coisas tão microscópicas, que também nem a lei de Newton e nem a relatividade vai funcionar. Só que a perfeita sabedoria e o perfeito conhecimento estão nas mãos de Deus. Porque Ele que é onisciente, onipotente e onipresente. É Ele que conhece todas as coisas. É Ele que é todo-poderoso e pode todas as coisas. É Ele que está presente em todas as manifestações da terra e no universo afora.
E eu quero concluir chamando a sua atenção ao último versículo. O último versículo do capítulo 28 é o versículo que, após muitos homens falarem, e a gente está se referindo a Jó, aos seus amigos, né? Bildade, Elifaz e Zofar. E aí você ainda tem essa palavra do editor. Mas ao final, no versículo 28, é Deus que está falando. Observa. E disse ao homem, e Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Se o temor do Senhor é a sabedoria, logo o pecado é a maior loucura que a gente pode cometer na vida. O maior tesouro que nós temos é a sabedoria que vem de Deus. E nós sabemos através da carta de Tiago que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse é o maior e o melhor tesouro que temos, a sabedoria que vem do alto. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto: mas aos que foram chamados, tanto judeus como gregos, e eu posso dizer brasileiros, cariocas, se você é um chamado de Deus, se você se sente chamado pelo Senhor, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 28, o último versículo. A palavra final é de Deus, que o temor do Senhor é sabedoria e o apartar-se do mal é entendimento. Mas na história da salvação, Deus deu a sua palavra final na pessoa e obra de Jesus. Quando ele morre na cruz do Calvário, aquilo que era considerado loucura para os gregos, aquilo que era abominável para os judeus, Deus em Cristo realiza no sacrifício de Jesus a sua sabedoria, a sabedoria que salva, a sabedoria que restaura, a sabedoria que nos dá um norte, que é o próprio modelo que temos na pessoa de Jesus, que nos salva sim da condenação eterna, mas nele temos um modelo de homem perfeito, para que possa inspirar, orientar a nossa vida. Afinal, como diz a máxima do ministério de homens, né? Que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ele é o varão perfeito. Ele é o nosso modelo. Por isso nós buscamos e almejamos ter a mente de Cristo, porque Ele é o nosso tesouro. Ele é o que nos dá sabedoria. E eu gostaria de convidar você nesse momento a que feche seus olhos, abaixe sua cabeça, leve seu pensamento ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão em relação a Jesus. Eu queria convidar você nesse momento a entregar a sua vida a Jesus, a esse que é a verdadeira fonte de sabedoria, que ilumina de verdade o nosso caminho. Eu vou fazer uma oração aqui, e você pode repetir essa oração bem baixinho no seu lugar,
o Senhor há de ouvir você. E repetindo essa oração, entregue a sua vida a Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, como a sua fonte de sabedoria. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nesse momento, Senhor, de todo o meu coração, eu desejo entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Reconheço, Senhor, em Jesus, o maior tesouro, o melhor tesouro. Reconheço, Senhor, no seu sacrifício, a minha salvação. Reconheço na vida de Jesus, fonte de sabedoria para a minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Em Ti, ó Deus, eu confio e oro, em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de olhos fechados, cabeça baixa. Eu gostaria de perguntar, quem fez essa oração comigo? Levante uma de suas mãos. Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém? Deus abençoe você ao fundo. Deus abençoe. Que bênção. Que você possa entregar realmente a sua vida aos cuidados de Jesus e fazer dele um modelo que inspire. Submeta-se a esse Senhor e Salvador Jesus. E nós estaremos aqui, peço que vocês coloquem-se de pé. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar o pastor João aqui, a que esteja aqui comigo à frente. Ele vai estar aqui à minha esquerda, eu estaria aqui à direita. E se você, meu caro, minha cara, tiver algo na sua vida, pode ser em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, em relação a qualquer aspecto da sua vida, e você diz assim: eu preciso mais da sabedoria vinda do alto, vem aqui à frente. Você vai mencionar somente a área, assim, pastor, na minha família, e nós estaremos orando por você, pela sua família. Pastor, eu preciso de sabedoria no meu trabalho. Pastor, eu preciso de sabedoria em relação ao meu ministério aqui na igreja. Eu preciso, Senhor, para poder bem gerir melhor a minha família. E nós estaremos aqui para orar pela sua vida, enquanto o restante da igreja está em adoração, cantando.